Desde muito jovem, o deputado federal Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, já se interessava pelas demandas da juventude. Formado em Ciências Sociais pela PUC de Minas, ele presidiu o Diretório Central dos Estudantes, criou o Conselho Estudantil Universitário e aqui na Câmara dos Deputados, onde chegou com mais de 100 mil votos, pretende prosseguir na luta em favor da juventude. Objetivamente, por exemplo, o deputado promete continuar lutando pela implantação do passe livre, aquela reivindicação que incendiou as ruas do Brasil nas jornadas de junho do ano passado. Ele é a favor também da garantia de livre acesso ao ensino superior, entre outros pontos que ele defende. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Caio Nárcio nesta edição do Palavra Aberta, produzido e transmitido pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Deputado, antes de mais nada, seja bem-vindo à Câmara, seja bem-vindo à TV Câmara, à Rádio Câmara. Muito obrigado, Paulo José. Obrigado a oportunidade aí da TV Câmara de estar abrindo esse espaço para nós. É muito bom a gente ver a renovação da casa, sobretudo com gente que vem forjado justamente no movimento estudantil. É sempre muito enriquecedor. Como é que o senhor pretende implementar essas demandas às quais o senhor promete se dedicar? Não, eu não pretendo implementá-las, eu pretendo lutar por elas. Eu acredito que são lutas válidas para que a gente precise iniciar um convencimento. Eu enxergo que o Brasil está passando uma nova etapa. E através dessa nova etapa, eu acho justo que a gente caminhe nesse sentido. Quando eu digo para falar num Brasil de passe livre, eu quero dizer e quero sonhar com um Brasil onde as pessoas não tenham que pagar para ir para a escola. Se nós já temos um avanço no sentido da fome, que você já tem condições de beneficiar um grande número de pessoas com o que é chamado hoje de Bolsa Família, e que pensa na alimentação das pessoas do ponto de vista de sobrevivência. Eu digo que um próximo passo, com certeza, para o avanço dessa sociedade é a educação. E o básico da educação é a pessoa conseguir chegar ao ensino. Então eu não acredito que a gente possa avançar no país que nós estamos imaginando sem pensar nesse tipo de benefício, onde as pessoas tenham a condição de poder chegar no ensino e, através dele, transformar de verdade sua realidade. É viável, deputado? O passe livre é viável? Olha, na situação que o país vive hoje, é possível, por exemplo, as empresas abrirem mão desse recurso ou o governo subsidiar esse passe? Talvez um meio do caminho. Se as empresas abrirem mão de um pedaço, se o governo priorizar um outro pedaço, eu acho que é uma conta barata para se fazer do ponto de vista do que isso vai incorrer na evolução do Brasil enquanto sociedade, numa nova etapa de aprendizado, numa nova etapa do que é prioridade para o Brasil. Como se disse no começo do mandato da nova presidente, nós estamos falando de investimentos que vão ter que ser feitos na educação, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de investimentos na área de ensino, tecnologia, para poder ter uma maior atração, mas do ponto de vista também de acesso. E um dos gargalos não deixa de ser a questão da condução. Então eu enxergo como, se nós estamos vivendo como está sendo dito pelo governo atual, o Brasil, a pátria educadora, se a pátria realmente é educadora, há de se encontrar um meio e há de se encontrar uma razão onde a gente consiga, no mínimo, garantir o transporte das pessoas para que elas possam chegar sem oneração ao destino do estudo, do ensino, que é realmente a única ferramenta de transformação dessa nova etapa do Brasil que a gente sonha. Nós estamos vivendo nesse momento no Brasil um instante meio conturbado, né? Com queda de popularidade da presidente Dilma, com uma crise ética muito forte, expressada, por exemplo, nesse enorme escândalo da Petrobras. O senhor acredita que a reivindicação como essa do passe livre, que, como eu lembrei, incendiou as ruas lá em junho, ela tenha espaço nesse momento de uma agenda muito complexa, por exemplo, na área econômica, que a gente está em dificuldades, que ainda acrescentam mais gasolina nessa fogueira? Bom, primeiro eu não acredito que as manifestações que ocorreram foram pelo passe livre. Eu acho que nós tivemos uma consonância de fatos que tem desagradado a sociedade como um todo, uma mensagem direta e clara, não só à presidente da República ou ao governo, mas a toda a classe política, de que o que está acontecendo no Brasil não agrada os brasileiros.
e aquilo, na minha opinião, foi só um estupim para estourar uma panela de pressão que há muito tempo estava chacoalhando. Eu acredito que as grandes mudanças do mundo começaram com muitas dúvidas, e muitos daqueles que empunhavam determinadas bandeiras foram em determinados momentos colocados como loucos. A gente não tem a obrigação de fazer com que isso aconteça, mas a gente precisa, e principalmente quem está chegando no Congresso, acreditar que as coisas impossíveis são possíveis a partir do sonho. Nós precisamos colocar isso como uma prioridade para lutar. Se ela vai acontecer agora ou daqui a 10 anos, nós precisamos começar essa luta de algum momento. E esse momento foi algo que eu carreguei durante a minha campanha, durante a esperança daquelas pessoas que votaram em mim como alguém que de fato viria para Brasília para tentar fazer a diferença, e existe esse sentimento. No Brasil a gente enxerga ele, e acredito que a crise hoje nada mais é do que uma função de vários erros e equívocos de um governo que há muito tempo uma resultante, né? É um resultante de um desastroso desgoverno, com mentiras subsequentes. A gente acompanhou esse governo fazendo a eleição de uma maneira e governando de outra, falando uma coisa e fazendo outra. Então, a crise que nós estamos vivenciando é uma crise de falta de compromisso com a verdade do governo. Então, eu acredito que em momentos de crise ou não, nós precisamos lutar pelo que interessa e o que importa no que a gente acredita. Já se diz que sonho que se sonha só é sonho. Sonho que se sonha junto já é o começo da realidade. Vamos continuar sonhando. Um outro sonho seu é a garantia de livre acesso ao ensino superior. Hoje no Brasil houve uma crescente privatização do ensino, sobretudo do ensino superior. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que, por um lado, foi bom, deu acesso a muitas pessoas que não tinham condição, alguns programas que hoje estão passando dificuldades na área de ensino, como é a questão do FIES, que viabiliza o acesso de muitas pessoas ao ensino. Hoje tem a dificuldade com o governo paralisado em função da crise, muitas pessoas não estão podendo continuar seus ensinos com isso, a questão do próprio ProUni, que deu acesso, mas o que eu acredito é que no Brasil nós estamos vivendo uma dicotomia interessante. Aquelas pessoas que passaram a vida inteira pagando para estudar no ensino básico e no ensino médio, estudam de graça no ensino superior, nas faculdades, nas universidades públicas, porque tem um conhecimento maior ou mais aprimorado, porque ao longo da vida teve a oportunidade de ter. Exatamente então o inverso. É a grande contradição. Você vê nas universidades aqueles que não podem pagar, e os que podem pagar estudar de graça. O que nós temos que achar é um meio termo nesse caminho. Se aqueles que podem pagar estão tendo acesso e aqueles que não podem não estão tendo, nós ou vamos ter que buscar um caminho para universalizar esse acesso, e seja não só no ensino superior, mas no ensino básico e médio de qualidade, de uma maneira muito forte. Eu acho que, por exemplo, a gente convivendo na Comissão de Educação, como eu estou integrando agora desde o começo do meu mandato nessa comissão, eu enxergo que algumas decisões podem ser tomadas para equalizar as oportunidades. Talvez uma delas possa ser uma normatização da grade curricular, que a gente possa, através de uma grade curricular única, poder, de alguma maneira, diminuir as distâncias entre as oportunidades de ensino a cada um. Mas eu acho que a grande luta é que a gente possa construir um Brasil, em algum momento, em que não é que todas as pessoas precisam ter o ensino superior, mas aquelas que sonham e desejam ter, tenham a oportunidade de poder ter o espaço de poder crescer e virar alguém reconhecido na área que tanto sonha. Uma outra bandeira sua é um tema que já vem sendo debatido há muito tempo aqui no Congresso, que é a redução da maioridade penal para 16 anos. Hoje o jovem já vota aos 16, mas ele continua inimputável até os 18. Como é que o senhor vê isso? Tem Tem chance de se aprovar essa redução? Acredito que sim. Nós estamos vivendo no Brasil um momento difícil no que a gente vai considerar o ambiente da segurança pública, um sentimento de insegurança tomando a sociedade de todos os cantos. Na realidade, nós precisamos enfrentar os desafios, né? Nós estamos vivendo um outro momento. A pessoa de 16 anos, de 50 anos atrás, não é a mesma pessoa de 16 anos hoje, né? O nível de acesso à informação, o nível de mundo que nós estamos vivendo na rapidez com o que está acontecendo, transforma uma pessoa com 16 anos numa pessoa que tem habilitação para votar, por isso mesmo escolher os seus destinos e responder por elas. Eu sou um grande defensor dos direitos da juventude, mas também dos deveres.
É muito fácil você chamar uma pessoa, como tem acontecido, com 17 anos, dar um tiro na cabeça da outra e é tratado como uma criança. Então, nós não vamos resolver o problema da segurança em si através disso, mas um passo para a solução é não tratar isso como algo que não acontece. Os que combatem essa ideia dizem, vem cá, a gente vai parar onde com essa redução? Porque daqui uns dias surge um movimento de reduzir de 16 para 14, de 14 para 12, de 12 para 10 e não vai... Aí é uma ação de extremismo. Eu não acredito no extremismo na política. Eu acredito que nós precisamos estudar o que acontece. O que acontece hoje é a utilização de menores de 16 a 18 anos em função dessa brecha eleitoral, essa brecha da lei, que fazem com que os criminosos fiquem... soltos pela uma lei mais abrandada, né, por essas pessoas, e aí elas usam essa faixa etária para poder entrar no crime e ficar de alguma maneira impune. Então não tratar isso como um problema é pior do que tratar dessa maneira. Essa não é a solução da criminalidade em si, mas não tratar isso como um problema é pior ainda. Deputado Caio Nárcio, tucano de Minas Gerais. Isso. De Uberlândia, né? De Uberlândia. Então, conterrâneo de Grande Otelo. Grande Otelo, isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Seja bem-vindo ao sistema de comunicação da Câmara dos Deputados. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo José, obrigado à Câmara e vamos estar à disposição aí nos próximos anos para a gente poder fazer os nossos sonhos tornar realidade nos próximos anos aí. É por aí. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.